Primeiramente, obrigado a todo mundo. Já estamos chegando a quase 100 mil inscritos aqui no canal. Falta bem pouco, bem pouco. Então, se você ainda não é inscrito e se você é contra o governo Bolsonaro, se inscreve no canal e vamos aqui fazer oposição juntos. Eu estou aqui todos os dias fazendo oposição ao Bolsonaro. Então, vem fazer oposição comigo e com toda essa comunidade aqui do canal. Agora vamos falar sobre o inferno do Bolsonaro, que vai ser essa semana. Eu falei faz um tempo que novembro vai ser o pior mês para o Bolsonaro. Aliás, cada mês que passa está sendo pior do que o outro. Novembro vai ser bem pior porque agora o Brasil, o nosso país, está chegando numa encruzilhada. Ou vai para cá ou vai para lá. Ou descamba para um radicalismo e o Bolsonaro tenta uma ditadura, ou ele vai acabar caindo pelas vias legais ou pelo Congresso ou de alguma outra maneira. Porque está chegando num momento em que não tem mais como o Bolsonaro se sustentar normalmente por vias democráticas. Ou é isso, ou é isso. E agora, hoje, ficamos sabendo que aquele vídeo que o Carlos Bolsonaro fez para provar a inocência do pai, em que ele tinha acesso a todos os arquivos de áudio da portaria do condomínio dele, e ele tocava os áudios, e o áudio das 5 horas e 11 minutos da tarde, se eu não me engano, do dia 14 de março de 2018, que é o dia da morte da Marielle, o áudio onde o Elcio Queiroz, um assassino, ele está entrando no condomínio para visitar o outro assassino, que é o Rony Lessa, o Carlos Bolsonaro tocou aquele áudio e disse, ó, o porteiro ligou para a casa 65 e não para a casa 58. O porteiro mentiu. Isso foi o que o Carlos Bolsonaro disse, a Globo noticiou isso, a mídia noticiou isso como se fosse verdade, como se o Carlos Bolsonaro fosse... como se ele fosse uma pessoa com muito crédito, uma pessoa que sempre fala a verdade. Pois bem, hoje fica-se sabendo que não, que era mentira. A gente não sabe se o Carlos Bolsonaro mentiu, eu não posso falar que ele mentiu aqui, eu tenho a minha opinião, você tem a sua, será que ele mentiu ou não? Mas a polícia disse que aquele áudio que o Carlos Bolsonaro tocou naquele vídeo não era o mesmo porteiro que ligou para a casa 58. Então, ou o Carlos Bolsonaro inseriu aquele áudio ali, ou ele renomeou algum outro áudio, ou fez alguma outra coisa. Porque o porteiro que disse que ligou para a casa 58 e falou com o seu Jair, não era aquele mesmo que estava na voz que o Carlos Bolsonaro deu play. Então, agora a versão do Bolsonaro fica com um ponto solto, fica com um fio desencapado solto, que uma hora vai dar choque e vai eletrocutar o Bolsonaro. Esperem, porque agora tem muita pressão para que se investigue isso, mas muita pressão. O Bolsonaro, ele conseguiu paralisar a investigação um pouco. Por que paralisar? Porque a investigação foi para a STF, foi para o PGR. A PGR, o Augusto Aras, que está se tornando praticamente um capacho do Bolsonaro, ele paralisou a investigação, ele arquivou a menção ao Bolsonaro sem sequer investigar, ele virou um arquivador geral da República. Mas agora tem muita pressão e agora está aparecendo que realmente, provavelmente, houve uma ligação para a Casa 58. E todo mundo quer saber onde é que estão esses arquivos de áudio. Porque o Bolsonaro, ele foi lá, ele admitiu o crime de obstrução de justiça, ele foi lá e pegou esses arquivos antes da polícia. Então a gente não sabe. E o HD do computador, ou seja, a memória do computador, da portaria, onde tinham esses áudios, não foi periciado. Então, áudios podem ter sido deletados, o que é gravíssimo, renomeados, ou seja, está ali casa 58, alguém pode renomear para casa 65, renomeado, ou pior, inseridos, alguém pode simplesmente gravar um áudio com vozes parecidas e inserir esse áudio ali. Então, vai precisar de perícia, uma perícia que demora muito, mas para isso precisa da justiça querer. O que parece é que a Justiça do Rio de Janeiro, a promotoria, agora que aquela promotora Bolsonaro saiu, vai começar a investigar, pouco a pouco, mas vai começar a investigar porque tem pressão. Tem pressão, muita pressão da mídia, muita pressão da sociedade para saber, e aí, quem é que mandou matar a Marielle e o Bolsonaro está envolvido ou não está? E eu já falei isso aqui ontem. O seu Jair, que conversou com um porteiro, esse porteiro misterioso que ninguém sabe quem é, não foi divulgado o nome dele, está de férias. O seu Jair pode ter sido o filho do Jair Bolsonaro, que se chama Jair Renan. E para quem não sabe, em condomínios de luxo, em lugares de luxo, principalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo, quem é mais jovem também é chamado de senhor, às vezes até de doutor. Isso acontece muito pelos funcionários, porque eles são o filho do patrão, então é chamado de senhor, às vezes de doutor, porque é como eles chamam o patrão. Eu acho ridículo, mas é assim que funciona, infelizmente, no Brasil. Então é bem plausível que o porteiro chame o filho do Bolsonaro, mesmo
tendo 17, 18 anos, não sei a idade dele, de senhor. Então, vamos esperar, porque vão investigar. O que a esquerda tem que fazer é o seguinte, se não investigarem isso no governo Bolsonaro, a esquerda voltando ao poder daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, desarquiva tudo e reinvestiga, porque não pode ficar por isso mesmo. O Lula, quando entrou, ele podia ter desarquivado muitos, mas muitos processos do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso está livre, leve e solto até hoje, podia estar preso. Desde 2003, 2004. Por quê? Porque se desarquivasse tudo o que o engavetador-geral da República dele engavetou, ia aparecer muita coisa, hein? Ia aparecer muita, mas muita coisa nas privatizações. Agora, com o Bolsonaro, eu espero que a esquerda, quando voltar ao poder, trate o Bolsonaro do mesmo jeito que ele trata a esquerda. Ou seja, desarquiva tudo, reinvestiga tudo, porque tem caroço nesse angu. Mas isso não é só isso, o inferno do Bolsonaro, não. O inferno do Bolsonaro vai piorar, porque tem uma carta do Ali Kamel, ou Kamel, não sei como fala o sobrenome dele, em que ele é o diretor de jornalismo da Globo. Ele manda para todos os jornalistas da Globo uma carta parabenizando pelo trabalho que fizeram com essa matéria, que mostrou a possível ligação do Bolsonaro no assassinato da Marielle. E ele disse que quem deu essa informação para eles é alguém próximo à família do Bolsonaro. Aí você pode pensar, é o Wilson Witzel, o governador do Rio de Janeiro, ele é próximo ao Bolsonaro. Não, porque o Ali Kamel disse que ele recebeu essa informação no comecinho de outubro. No começo de outubro, o Witzel não era mais próximo do Bolsonaro. Foi bem antes de outubro que o Bolsonaro mandou todo o PSL entregar os cargos no governo do Rio de Janeiro e parte do partido passou para a oposição. Foi bem antes de outubro que o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro passaram a atacar o Wilson Witzel publicamente, porque ele, o governador do Rio de Janeiro, disse que queria ser presidente em 2022. E aí o Bolsonaro disse, presidente de 2022 tem que ser eu, o candidato, não você. E aí começou a briga entre eles. Só que aí a gente pensa, quem próximo à família do Bolsonaro ia trair o Bolsonaro a ponto de passar isso para a Globo? E dias depois, nessa carta do Ali Kamel, ele diz que essa mesma pessoa o cobrou perguntando, a matéria não vai ao ar? Vocês não vão publicar? Aí ele acendeu a sirene, o alerta e pensou, isso está muito estranho, cheira a armadilha. Eles reinvestigaram tudo e no fim a matéria foi ao ar. Mas quem será que é essa pessoa? Ele não revela quem é, porque é a fonte jornalística. Mas é alguém próximo à família Bolsonaro. Será o Queiroz? Será o Fabrício Queiroz? Porque a única pessoa próxima ao Bolsonaro que tem áudios dele, veja bem, áudios que a Globo está em posse desses áudios que jornalistas da Globo estão colocando informações de áudios futuros que ainda não vazaram. A Globo está colocando a conta-gotas, estão aprendendo com o Glenn Greenwald. Conta-gotas está saindo esse áudio, sai 1 por semana mais ou menos. Quem está reclamando é ele. E aí? Quem será que passou esses áudios para a Globo? Será que não foi o próprio Queiroz? Ou será que foi o interlocutor dele, o amigo dele, com quem ele está falando no áudio, que não se sabe quem é? É muito estranho, mas muito estranho. O que se sabe é que alguém próximo ao Bolsonaro quer a caveira dele e está começando a dar informações pouco a pouco dos possíveis crimes dele ou das ligações dele com os crimes. E o Queiroz, veja bem, o Queiroz não precisava ter acesso à investigação do Ministério Público para saber de detalhes desse crime. Por quê? Porque o Queiroz é amigão, mas muito amigo, há mais de 20 anos, do chefe da milícia Escritório do Crime, o Adriano de Nóbrega. Eu falo o nome desse cara aqui sempre que eu cito o assassinato da Marielle, porque ele chegou, por uma época, a ser apontado como o assassino, mas depois disseram que não era ele, porque ele é o chefe da milícia, ele não ia lá pessoalmente matá-la. E quem mataram, que foi o Rony Lessa, o Elcio Queiroz, eles fazem parte da milícia Escritório do Crime. Então o chefe dessa milícia, é amigo do Queiroz há muitos anos, há mais de 20 anos. Tanto é que, quando o Queiroz era chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro, ele deu emprego para a mãe e para a esposa do Adriano de Nóbrega, que estava preso por assassinato de um jovem que tinha denunciado extorsão de milicianos na favela onde ele morava. Aí ele morreu e o Adriano de Nóbrega estava preso pelo assassinato dele. Aí o Queiroz deu emprego para a esposa e para a mãe dele para ajudar a família, com salários de 6, 7 mil por mês, 4 a 7 mil por mês, uma coisa assim, tudo pago com dinheiro público no gabinete do Flávio Bolsonaro, que diz que não sabe de nada. Só o Bolsominion para acreditar que ele não sabia de nada. Pois bem, como se isso não bastasse, o Bebiano delatou o Bolsonaro essa semana, faz pouco tempo, saiu na mídia ontem.
O Bebiano, para quem não sabe, foi presidente do PSL durante a campanha presidencial do ano passado. Ele sabe de tudo. Ele disse que o Bolsonaro fez um acordo com o Luciano Bivar, que é o atual presidente do PSL, para que 30% do dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral do PSL, fosse para o PSL de Pernambuco, que é onde o Bivar foi candidato e ganhou como deputado. Por quê? Porque olha só o que aconteceu em Pernambuco. O Luciano Bivar, que ganhou como deputado e é o presidente do PSL, ele usou candidaturas laranjas de mulheres, porque 30% desse dinheiro que foi para lá tinha que ir para candidaturas de mulheres. Eles usaram laranjas. Teve uma mulher que ela gastou 400 mil de dinheiro público na campanha e teve 1.000 e poucos votos. Outra, ela gastou 200 mil de dinheiro público na campanha e teve menos de 1.000 votos. Aí fica estranho, porque se ela fizesse uma campanha que custa 400 mil, ela ia ter mais de 1.000 votos. Ia ter mais. E aí essas candidatas também falaram, a gente produzia material para a campanha do Bolsonaro, porque no nosso material de campanha estava sempre o Bolsonaro estampado. E aí o Bolsonaro fica implicado no laranjal do PSL, queira ele ou não, saiba ele ou não, não interessa. E é mais um problema para o Bolsonaro. Então o Bolsonaro está começando a ser cercado por todos os lados, só que a semana dele vai piorar, porque essa semana o STF, que ele chamou de hiena, que alguns apoiadores do Bolsonaro estavam lá batendo no carro do Dias Toffoli, muito provavelmente vai votar contra a prisão em segunda instância, e isso solta o Lula. E aí o maior inimigo do Bolsonaro é solto. O Bolsonaro ele vai ter que fazer o quê? Radicalizar mais. Só que cada vez que o Bolsonaro radicalizar mais, parte do gado dele vai embora. Ele já conseguiu filtrar e radicalizar tanto que o gado dele que está com ele, esses bolsominions que ainda estão com ele, são só os mais radicais. Mas cada vez que ele radicaliza um pouco mais, que ele perde um ou dois aliados, parte do gado vai indo embora e ele vai ficando com menos e menos gente o apoiando. Cada vez que ele faz alguma dessas atrocidades que ele faz, ele perde apoiadores aqui e ali. Então, a situação do Bolsonaro está ficando cada vez pior. E esse mês verão mais áudios do Queiroz. Amanhã, para quem não sabe, amanhã é nada mais, nada menos do que o depoimento do Alan dos Santos, o dono do site Terça Livre, que é apontado não por mim, Thiago, mas pelo Alexandre Frota e por outros, como um dos chefes do esquema de fake news do Bolsonaro. Para quem não sabe, por exemplo, quando saiu a Vaza Jato, o Alan dos Santos inventou, colocou lá no site dele, que o Glenn Greenwald, do Intercept, que ele tinha sofrido uma overdose e tinha dado entrada num hospital. Veja bem, o tipo de fake news que ele coloca. E ele fazia isso antes da eleição. Ele vai lá depor. E se ele mentir, ele é preso. Ele é preso se ele mentir. Eu não acho que ele vá ser preso amanhã, mas ele vai estar numa saia justa, porque esse pessoal eles não são preparados para debate, para serem assim sabatinados, para serem bombardeados com perguntas da oposição. Muito menos o Alan dos Santos, que ele não é parlamentar, ele não pode falar de igual para igual com os parlamentares. Ele não tem esse treinamento todo. Eles estão sendo instruídos há semanas para que não entreguem muita coisa sobre o esquema de fake news. Mas amanhã o Alan dos Santos vai ter um dos piores dias da vida dele, o Bolsonaro vai ter um dos piores dias do governo dele, eles vão ser bombardeados na CPI da fake news. Então o Bolsonaro está sendo cercado por todos os lados. Hoje o Rodrigo Maia criticou duramente o general Heleno, porque o general Heleno, ele é chefe do GSI, que faz a segurança do Bolsonaro, um dos responsáveis pela cocaína no avião foi a falta de competência do general Heleno, só para situar quem ele é, e o Rodrigo Maia criticou o general Heleno dizendo que ele virou um olavista. Olavista, Olavo de Carvalho, guru do Bolsonaro. O Rodrigo Maia está por aqui com o Bolsonaro. A gente não sabe por que ele não aceita os processos de impeachment do Bolsonaro. Tem alguma coisa nos bastidores que a gente não sabe, mas ele está por aqui com o Bolsonaro. Ele não quer ver o Bolsonaro nem pintado de ouro. Então, a coisa vai piorar muito, mas muito para o Bolsonaro. E esse mês teremos mais áudios do Queiroz. O Glenn Greenwald falou que as piores partes da Vaza Jato, ele falou isso bem antes, sairiam em novembro e depois. Então, vai começar a sair mais parte da Vaza Jato. O Bolsonaro começa a ser atacado nos seus ministros, que é o Sérgio Moro, Lava Jato, que ajudou a elegê-lo. Ele começa a ser atacado pela ala militar, assim com Augusto Heleno, pelo Rodrigo Maia. Ele começa a ser atacado por todos os lados e em todas as vertentes, os militares, a Lava Jato, ele mesmo, os filhos, o assassinato da Marielle. A situação tá feia, gente. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e não esquece de se inscrever no canal. Vamos chegar a 100 mil.
Falou!